Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast do nosso Instituto Alice Convida e o tema de hoje é o impacto da notícia. O tema é bem relevante para nós mães, né? O mês de maio é o nosso mês, então eu quero mandar um beijo para todas as nossas mães. Eu espero que esse assunto seja muito produtivo, tá? Para vocês e vamos que vamos. Bom, antes de eu apresentar as nossas convidadas, eu queria abrir um parênteses aqui, porque nós passamos por um momento muito difícil, que foi um acidente com um grande amigo, um parceiro nosso. Inclusive, foi convidado de um dos episódios aqui, o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, a gente queria te dizer que nós fizemos uma corrente de oração forte e, graças a Deus, o senhor passou com louvor por esse momento difícil de saúde. Mas conte com a nossa ajuda, com a nossa força, que tudo vai dar certo, tá? Na família Instituto Alice tá em oração pelo senhor, pela sua pronta recuperação, tá bom? Um grande abraço. Bom, gostaria de agradecer a presença aqui da doutora Sandra Mello, da nossa Isabel Pérez, que são as mães que o Instituto Alice convidou para dividir um pouco da história com a gente, dividir um pouco da experiência de vida de vocês. E nós somos todos ouvidos para ouvir a saga do que é a maternidade atípica na vida de vocês. Doutora Sandra. Olá, muito obrigada pelo convite do Instituto Alice para estar aqui representando a mãe de uma criança especial. Sim. Esse tema é super importante, ainda mais no mês do Dia das Mães, no mês das mães. Sim. E o impacto da notícia. Essa palavra é realmente o impacto da notícia. A notícia em si, ela é impactante. No momento que você recebe uma notícia dessas, você, como mãe, fez lá todos os exames do pré-natal, todos os exames deram todos normais, a criança nasce e você não espera esse tipo de diagnóstico. O que é mais impactante? É o medo. É o medo dessa criança sofrer qualquer tipo de discriminação no futuro. Mas o meu maior medo quando eu recebi a notícia, o maior impacto da notícia, na verdade, os pediatras têm muita dificuldade de diagnosticar uma criança com síndrome de Down ao nascimento. Eu sou médica, sou intensivista e eu não identifiquei meu filho ao nascer, mesmo sendo médica. E eu perguntei à pediatra e ela também não soube identificar. Perguntei aos meus obstetras, perguntei a todos que estavam ali presentes e, na verdade, ou não sabiam identificar ou, na verdade, não quiseram falar algo sobre a síndrome porque não tinha nada comprovado. Sim. Mas, por incrível que pareça, quem identificou e me chamou a atenção foi meu marido, o Felipe. Ele olhou o Lucas e ele falou, olha, eu acho que o Lucas tem síndrome de Down, porque ele tem o olhinho puxado. Eu falei, não tem nada disso. Eu fiz todos os exames vieram normais, a médica nunca falou nada sobre isso. Aí ele falou, não, vamos prestar atenção. Pergunta a pediatra, pergunta aos obstetras, mas todos não deram a informação correta e pediram, né, para fazer os exames certinhos para poder confirmar. Ninguém quis, na verdade, se comprometer com com o diagnóstico, exatamente. E o maior impacto da notícia não é que você vai ter um filho especial, porque um filho, ele é filho de qualquer maneira. Você vai amar ele incondicionalmente. Mãezinhas, o filho é o presente de Deus, é a nossa bênção na nossa vida, é a nossa alegria. Então, o problema não é a notícia. O problema é saber que ele possa ter alguma comorbidade. Geralmente, as crianças com síndrome de Down têm cardiopatias. Sim. Podem ter algum probleminha no coração, via operar, entre outras comorbidades. Então, o meu maior medo da confirmação da notícia era que ele pudesse ter algum comprometimento cardíaco ou renal ou qualquer outro comprometimento em algum órgão dele e tivesse que passar por uma cirurgia, então já veio o medo de perdê-lo. É o medo mãe é proteção, mãe é amor. Então, você não quer que o seu filho opere, que seu filho vá para o hospital. Você não quer nada disso. É meu bebezinho, é minha proteção. Então, assim, o medo maior de tudo é saber que ele
pode vir a precisar de uma cirurgia, pode vir a precisar de uma internação, pode estar mais suscetível às doenças infectos contagiosas, ou pneumonias, por alguma dificuldade. Vulnerável, né? Vulnerável, é a vulnerabilidade da síndrome. Sim. E eu fiz o exame dele assim que ele nasceu. O cariótipo, ele demora, é um exame que demora. É um exame dificilmente que se consegue na rede pública. E eu acredito que essa pauta tenha que ser levada também para o sistema municipal de saúde, sistema único de saúde, para o estado, para o município, para que consigamos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Esse teste do cariótipo é um teste que a gente faz, a gente pesquisa, tá? A trissomia do par 21, exatamente, especificamente, a gente vai lá no cromossomo da célula, fragmenta esse cromossomo e tenta pesquisar se existe ou não a trissomia do par 21, tá? Ao invés de ser um par, é um trio, é triplo 21, tá? Só para abrir um parênteses, fala cariótipo aí só para explicar. Desculpa, porque eu sou médica e eu acabei não explicando exatamente. Então, assim que nasce, né, tem alguns sintomas que você consegue diagnosticar a criança na fisionomia, a implantação baixa da orelha, né, o nariz pequenininho, a mãozinha menorzinha, algumas coisas que falam a favor, mas o diagnóstico vem realmente com a confirmação do cariótipo. Sim. E, assim, o impacto é grande, você teve uma gestação normal, não esperava por aquilo, e aí vem essa notícia, você fica um pouco em choque. Essa é a realidade. Eu fiquei em choque por alguns dias, eu acredito que, assim, uma semana eu fiquei em estado de choque, né? O que vai acontecer? Será que meu filho vai ter alguma comorbidade? E aí, quando o exame sai que é aquilo mesmo e pronto, acabou, e aí acabou. Um amor é maior que tudo, é a minha benção, é meu príncipe encantado, ele é um lord inglês, é lindo, é lourinho de olho azul, maravilhoso, ele é o meu príncipe, e se eu tivesse que engravidar novamente, eu engravidaria e pediria para vir o Lucas, que é o amor da minha vida, junto com a Roberta, e tem todo o suporte, graças a Deus, temos vários tipos de síndromes de Down, né? Sim. E o Lucas, ele não tem nenhum tipo de comorbidade. Todos os exames vieram todos normais, então depois já desse episódio de saírem os resultados dos exames, eu vi que ele não tem nenhuma comorbidade, aí o coração já acalmou, porque ele é meu filho, eu o amo de qualquer maneira. Mãezinha, todo filho é presente de Deus, então não tenham medo, porque depois do impacto, tudo flui para que toda a sua vida seja maravilhosa. E as crianças com síndrome de Down são crianças iluminadas, são anjos na Terra. Então, quando você pega e abraça uma criança dessa, você sente toda a energia. Ele contagia qualquer lugar, é uma luz irradiante, é a união da família, ele transmite amor, ele passa amor e todos sentem. Então, não tenham medo. A notícia vai embora, fica um anjo na vida de vocês e tudo vai dar certo. Ele não atrapalha em nada a minha vida. Meu filho é um anjo, segue fazendo as terapias e tudo vai dar certo. Não tenham medo. Interessante que você está falando aí. E aqui eu tô vendo a Isabel passando um filme na cara. Isabel, fala pra gente que, assim, vários momentos ela tá falando ali, você tá passando um filme. Conta pra gente esse filme seu. Sim, primeiro eu agradeço ao Instituto Alice, tá, por me convidar. Fico muito feliz por poder expor a minha história, né? Então, no meu caso, também passei por uma gravidez muito tranquila, só que no final eu tive pré-eclâmpsia. Na gravidez, o bebê estava muito normal, todas as medidas. A translucência nucal foi de 1,6. Geralmente, para criança com síndrome de Down, dizem que é acima de 2,5. E estava tudo tranquilo, não tive nenhuma intercorrência. Só no final que eu tive a pré-eclâmpsia. E aí eu tive o Noah antes do tempo, com 8 meses. E aí, quando ele nasceu, eu tava bem... Como eu sempre fiquei com todos os meus filhos, eu tenho 3 filhos... Eu tinha 3 filhos, né, antes dele, agora eu tenho 4. Ele é meu 4º filho. E, assim, o meu parto sempre eu fiquei nervosa na hora. Sim. Aí a gente fica com medo de perder, o medo de acontecer alguma coisa. Naturalidade num parto. Aí nisso, quando ele nasceu... o pediatra chamou o meu marido. Gente, não foi uma coisa muito legal, tá? Que aconteceu. A equipe
A não ser pela médica, que a médica, ela foi super tranquila, super gente boa, mas o pediatra não foi muito legal, tá? Para passar a notícia. Eu precisava do meu marido ali do meu lado. De repente, meu marido sumiu. E aí eu olhei pro lado, cadê meu marido? Cadê? Eu queria que ele filmasse. Nessa Na hora que meu bebê nasceu, eu comecei. Eles foram lá, fizeram a limpeza, tudo, fazem, né, todas as medidas. E aí botaram ele aqui, eu comecei a cantar pra ele aquela música. You are my sunshine. Aí eu cantando e ele assim, parando de chorar. Aquele momento lindo, eu, cadê meu marido que não filmou esse momento? Aí eu tô, meu Deus, cadê meu marido? Quando eu vejo, eu olho pro lado, meu marido caindo pelas paredes. Caindo mesmo, gente, segurando igual uma lagartixa. Aí eu tô, o que aconteceu? Ele nunca ficou assim, esse é o 6º filho dele. Os meus, os seus e os nossos. Isso aí. Ele nunca ficou assim. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? E nisso ele veio com uma cara de choro, uma cara esquisita pra mim. Eu falei, meu filho tá bem, né? Eu olhava pro meu filho, tá tudo bem. Eu não vi nada nele. Eu vi a cara do pai dele, do pai do meu marido. Não vi problema nenhum, ele veio direto pra mim, tava respirando direito, não tava roxo, não tava nada, então tava tudo ok. É o meu marido que passou mal. Aí, chegou no meio desse processo todo, eu ouvi um burburinho entre eles. Cara, não cochicha na minha frente, por favor. E eu ouvi lá baixinho a palavra cariótipo. Aí eu olhei de novo pra ele, o olhinho dele fez assim, ó. Eu não tinha percebido. Aí eu falei, eu não tinha percebido. Quando eu ouvi a palavra cariótipo, o olhinho dele automaticamente eu ouvi. Falei, gente. Aí eles lá na frente. Oi. Falei, vocês estão achando que meu filho tem síndrome de Down, né? Aí a doutora. Mas a gente não tem certeza, só tem 2 sinais aqui, que é o olhinho puxadinho e a mãozinha que tem... Ele não tem a prega única, ele tem 2. Ele tem aquela linha da vida. A ausência do M. Em uma, e a outra M. ele tem o M, direitinho. Sim. Mas aí precisa fazer o cariótipo, porque é um exame que precisa ter certeza, a gente não tem certeza. Não, os exames que a gente fez aqui não tem como dar certeza, porque se tiver, as características são muito sutis. A gente não pode dar certeza. Eu falei, aí eu respirei fundo. E aí eu pensei, gente, foi assim instantâneo, tá? Comigo foi instantâneo. Comigo tudo é instantâneo, graças a Deus. Aí eu respirei e eu falei assim, cara, é meu filho. Eu já amava ele antes dele nascer. Então não tem essa de síndrome de Down ou não, eu pensando. Aí chegou, eles pegaram ele de novo, pediram primeiro para eu não tocar, né? Não sei porquê. Nesse momento que ele veio aqui, eu comecei a cantar. Aí depois eles trouxeram ele de novo, a gente tirou foto, tal. E nisso, quando elas perguntaram, a minha médica perguntou para mim se eu queria ligar. Eu fui lá, depois do filho, eu queria cortar e ligar e cortar, né? E aí ela falou assim, me perguntou, não, porque tem gente que quer ter um outro filho. Eu falei assim, olha, doutora, eu não tenho condições de eu ter outro filho, e não vai ser porque eu tive um filho com síndrome de Down que eu vou ter um outro filho. Pra quê? Ele é meu 4º filho. 4 já. Não, porque a gente precisa perguntar para ter a certeza, por mais que você já tenha assinado. Eu falei, não, eu quero ligar, cortar, não dá. O próximo filho que eu tiver, eu vou morrer. Porque eu fui tendo progressivo, assim, Num filho eu tive... pressão alta quando ele nasceu. No outro, eu tive pressão alta na gravidez. E na do Noah, eu tive pré-eclâmpsia. Então, no próximo, eu acho que eu ia morrer. Aí eu falei, não, doutora, não quero não. Eu amo ter meus filhos. Eu queria até ter tido mais, mas com a idade... natural? Foi parto vaginal? Não, foi cesárea. Todos os meus filhos. Mas teve que antecipar, né? Foi uma coisa de urgência. Foi de urgência. Aí não pôde ligar. Eu queria ter tido eles com parto normal, mas eu não tive a oportunidade, desde a minha primeira filha, de ter parto normal, porque primeiro ela estava enrolada, o segundo a médica foi cesarista, não quis fazer, aí a partir do 3º você tem que ser cesárea. Tem jeito. Senão pode ter rompimento do uterino, né? Acho que ruptura uterina. Aí foi pro quarto comigo. Nisso que ele foi pro quarto comigo, ele foi direto da sala, tava bem, nasceu bem, não teve problema, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus que ele não teve nenhum problema cardíaco, nada, nenhum defeito, sabe? E foi pro quarto comigo direto, foi o único filho que foi pro quarto direto comigo. Saiu da sala de parto, foi lá. Só que assim, eu ainda tive que aturar
falas desnecessárias, entendeu? Despreparo. O dia, gente, foi de tudo. De médico, do pediatra, da família da parte do meu marido, do meu próprio marido, porque meu marido foi um baque muito grande para ele. Foi uma situação que ele tinha muito medo já. Ele já tinha muito medo de ter uma criança com síndrome de Down, porque ele achava que ia perder, que o mundo ia acabar. Mas era uma coisa... É uma visão que acho que muita gente tem, mas que eu não tinha, porque eu, desde pequena, já convivia com crianças com síndrome de Down. Eu tive esse prazer pela minha tia, que ela é fono e físio, e ela cuidava de crianças com síndrome de Down. Então, eu já tinha um amor muito grande por crianças com síndrome de Down. E eu falava, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vocês vão achar que é loucura, mas eu falava, quando eu era nova, que gente, se Deus quiser me dar uma criança com síndrome de Down, eu vou aceitar. Eu juro por Deus que eu já cheguei e falei isso. E me deu. Então, assim, para mim, depois... eu não vou falar aqui o que eu escutei, gente, foi muito triste, tá? Escutar isso, as coisas que eu escutei, o médico foi o pediatra, como não tinha certeza, tinha que fazer o cariótipo, eu comecei a fazer várias perguntas para ele que ele não soube me responder. Ele foi estúpido comigo, ele foi arrogante. Eu comecei a perguntar, eu falei, tá, doutor, quais são os sinais que ele tem? Implantação baixa de orelha. Ele não tinha implantação, o Noah não tem implantação baixa de orelha, já errou de primeiro. Eu falei, como assim, doutor? O que é implantação baixa de orelha? Porque a orelha dele tá num posicionamento normal, doutor. Eu acho que tá. Olha aqui, não é assim? Não, mas aí tem o olhinho, tem a mãozinha e ele não sabia mais falar nada. E aí, quando eu comecei a questionar... Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu sou médico, eu sei o que eu tô falando. Eu sei que ele tem todos, assim, juro por Deus que ele falou assim comigo. Eu sei que ele tem todas as características de uma criança com síndrome de Down. Eu olhei pra cara dele, tá bom, doutor, já entendi. Ele chorando. Falei assim, me diz quais são as características que o senhor tá falando? Aí ele não... Eu sei, médico, eu sei. Pegou e saiu. Nossa. Eu sou médico, eu sei, ele já mostra que ele tinha um total despreparo em me informar o que ele deveria e era obrigado a me informar. Sim. Entendeu? Isso pra mim é um total despreparo. A pessoa falar que virar pra mim, olhar pra mim na arrogância e falar eu sou médico, eu sei, e não querer explicar, querer desfazer da minha inteligência, porque se eu tô pedindo uma explicação médica sua, é porque eu tenho dúvida e eu quero entender a situação. Sim. De você que é médico, que estudou para isso. Então, deixa eu interromper um pouquinho aqui, Isabel, cortando um pouquinho a sua fala, mas complementar com uma parte médica. Os médicos realmente eles têm muita dificuldade na identificação da criança que nasce com qualquer tipo de síndrome. Na verdade, o médico que faz o parto é o ginecologista obstetra que faz o parto. Ele não é obrigado a saber, porque não é a especialização dele. E o pediatra é um pediatra geral, como se fosse um clínico geral. Ele sabe o que ele aprendeu basicamente ali da faculdade, mas ele também não é um especialista, que se chama o geneticista. E tudo bem. Bonito se ele respondesse assim, ia ser lindo. Porque eu não tenho... Eu, como leiga, a gente pergunta pra pessoa que a gente acha que sabe. Se ele me respondesse assim, eu ia respirar fundo. Tudo bem, doutor. Já estava preparada, o problema é que talvez... Ele não precisava ser grosso, estúpido e arrogante ali comigo. Realmente, assim, tem de tudo, né? Na classe médica. E isso foi, gente, eu comecei a chorar copiosamente. Imagino. Chorar de soluçar. Aí a minha médica entrou no quarto, que é um amor de pessoa. Aí ela, não fica assim não, achando que eu não estava aceitando meu filho. Não fica assim não. Olha, eu olhei ele, eu já vi uma situação de que... que não era. Mas não fica, eu falei, doutora, não é isso. Aí eu falei pra ela. Ela falou, não acredito que ele fez isso. Eu vou conversar com ele, realmente não foi legal. Então, eu até entendo que, assim, porque ele verbalizar naquele momento ali que era síndrome de Down, é muito difícil. Por quê? Mas ele podia ter me falado isso. Não, é difícil dúvida. Eu te dar não, certeza. É a reação de cada falar um. que eu tenho certeza, eu sou médica, eu sei o que eu tô falando. Porque, na verdade, eu acho que o caminho que a Sandra ia seguir é exatamente a única maneira de sacramentar o diagnóstico é através do cariótipo, da pesquisa. Ela que é minha amiga, ela olhou, ela não falou isso que ele falou. É isso aí.
Pô, Isso, assim que o Noah nasceu, eu fui visitá-lo. Só de olhar, eu já sabia que o Noah era, porque alguns sinais eram perceptíveis. Quem é mais velho? é o Noah. O Noah é mais velho, Mas né? era- E o E Noah assim- já tava maiorzinho. A nossa história é bem parecida, porque nós duas no parto, né, durante o parto, durante, como é que se diz? O Pré-natal. pré-natal, nenhum exame alterou, deu Sim, algum tipo de alteração. Porque normalmente as pessoas ficam sabendo ainda durante a É. gestação. Na verdade, a minha gestação foi tranquila, nenhum exame acusou nada, mas tem o NIPT. É um outro exame que você faz para ver se a criança vai ter síndrome ou não. E eu não quis fazer, Não fez. porque para também não mim faria, é meu indiferente. filho, é meu filho, vou ter mais um Eu filho. orei muito por essa criança. Eu pedi muito a Deus que eu queria mais um filho, que eu queria um menino. E eu queria um menino de olho azul, juro por Deus, porque o meu bisavô tem olho azul, a mãe do meu marido tem olhos claros e a bisavó também tinha olho azul. E eu sempre falei para minha mãe, eu vou ter um menino de olho azul. Então esse menino, ele é desejado desde que eu era criança. A Roberta e eles foram muito desejados. Então para mim não importava. Alguns exames eu fiz o eco no final do eco fetal. Aí o médico falou: você não quer fazer o NIPT porque você tem 44 anos, você não acha legal? Eu falei: não vou fazer, porque o meu filho vai vir como Deus quiser. Já- Porque o que Deus me enviar, eu estou preparada para receber. Aqui. Ah. Aí não dava, eles não tinham mostrar tanta pra- certeza. Fofinho, né? Mostrar Muito pra gordinho. Mostra pra cá. Câmera. Ah, o Noah. Olha o Noah aí. Ah, o Noah. Ele tinha o Legal, né? ele, tipo assim, essa cor do cabelo tá assim, mas ele era meio vermelhinho. E assim, não tinha como ter certeza absoluta, Sim. entendeu? Por mais Não que se ajuda. e a da família do meu marido, gente, se eu for mostrar aqui as fotos, é muita gente. Tem o rostinho redondinho, boquinha pequena, nariz pequeno, orelhinha pequena. Então, eu falava assim, até eu ter certeza, até eu fazer o cariótipo e ter certeza, eu acreditei que ainda não pudesse Ele ter. tinha traços familiares. Porque tinha muitos traços familiares Mas tem. com o pai do meu marido, com a minha cunhada, com muita gente da família, entendeu? Sim. E aí eu falei, gente, mas quando eu tive certeza, eu já estava preparada dentro de mim, então quando eu tive certeza já tinha, não precisei, não fiquei mal, até porque ele já estava ali mamando no peito. Outra coisa que eu ouvi muito importante, que é muito ruim isso, e eu ouvi dentro do próprio, o capacitismo, dentro do próprio hospital, com as próprias enfermeiras. Ele vai ser seu amiguinho pro resto da vida. Gente, isso é uma palavra tão cruel, porque você tá ali descapacitando aquela criança. Uhum. Você tá tirando a capacidade que ele tem de mostrar a autonomia dele quando ele crescer. Sem dúvida. Entendeu? De trabalhar, de estudar, de dirigir. Por que ela chega... Um indivíduo normal. Aí, cara, essas coisas eu escutei tudo no hospital, tá, gente? E foram muito mais coisas que eu não vou falar aqui, que é Bom, brabo. meninas, a história de vocês é cada qual, né, com a sua história. E eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, Sim. né? Que, na verdade, o impacto... Quem recebeu o impacto foi o pai, não fui eu. Que, na verdade, a Alice, ela não é nossa filha biológica, né? Ela é nossa filha adotiva, quem me conhece sabe. Muita gente não sabe. Até hoje tem gente que chega lá no Instituto procurando a Alice. Mas cadê a Alice? A Alice nós perdemos com 4 anos. Se ela estivesse aqui, estaria fazendo 11 anos esse ano. Mas então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha maternidade atípica, né? Eu não tive filhos, né? Eu tive 4 abortos espontâneos. E era o meu maior sonho ser mãe. E aí, eu tive muita dificuldade com isso, né? Sofri muito. E o Tiago é que me ajudou muito a encarar a adoção, a aceitar a adoção. Eu nunca pensei que eu pudesse precisar, né? Lançar a mão dessa saída para a maternidade. E aí, depois de muita reflexão, muita conversa, nós resolvemos entrar para o Cadastro Nacional de Adoção. E a espera é longa, né? A gente fica ali grávida, né? Sem saber o que vem. Você até traça um perfil, foi até um assunto aqui já. Nós já trouxemos esse assunto, tratamos desse assunto aqui da adoção. E aí você fica grávida, às vezes, por 5 anos, esperando o tão sonhado bebê, né? E aí a gente aprende muito nesse processo que o filho ideal,
o nosso filho ideal, o que a gente idealiza desde criança, né? Desde quando a gente é menina, esse filho não existe. Né? Essa criança não existe, ainda que venha da barriga. Você idealiza uma criança, às vezes vem. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Como você idealizava um príncipe de olhos azuis, eu já idealizava uma menina, porque Tiago já era pai de um menino biológico. Então, eu gostaria muito que ele fosse pai de uma menina, que aí ficava, né, um casalzinho, tudo certo. E aí era isso que eu pedi a Deus, que me mandasse uma menina. E aí, 2 anos já na fila, né, na espera, aquela expectativa, aquela ansiedade. Aí, eu fui até a vara para uma reunião, né, com a assistente social, e aí, conversando com ela, ela falou, eu falei, poxa, tá tão demorado, né, a gente, né, eu preciso ter um filho já há 40 anos. Ela falou, o que nós temos é aqueles que ninguém quer. Eu falei, sim, os adolescentes, as crianças com deficiência, inclusive, eu tô aqui com um caso na minha mesa, que é um caso que a gente está fazendo uma busca ativa, né, o Brasil inteiro, ninguém quer essa criança precisa de uma família. E aí ela foi falando, aquilo foi entrando na minha cabeça, e ela falou, é a Alice, uma bebê de 9 meses. Aí, na mesma hora, eu falei, é minha filha. É a minha filha. Ninguém quer essa criança, mas por quê? Porque ela tem microcefalia. Eu falei que eu não ia chorar. Né? A gente não vai tentar não chorar. Já tá cheio de lágrimas. A gente vai tentar não chorar. E foi exatamente assim. Né? Na verdade, o diagnóstico, o impacto para mim não foi o diagnóstico. O impacto para mim foi a necessidade. Extrema necessidade. A extrema necessidade de ser mãe. Eu me vi mãe dela naquela hora. Né? Eu já me vi com todo o aparato, com bolsa, mamadeira, cadeira de roda, plano de saúde. Eu pensei logo isso. Aquele instinto materno que já estava explodindo dentro de mim. E aí eu pensei assim, o Tiago não vai querer. O Tiago vai falar, segura mais um pouco. Apesar de eu conhecê-lo, né, muito bem, eu pensei assim, não, ele vai falar, segura essa ansiedade, o fardo é grande, né? Ele apoiou totalmente. Quando eu liguei para ele falou, tô indo aí. E foi aquele apoio que eu precisava. Que, na verdade, assim, a gente se escolheu, né? Ela escolheu a gente. Eu acho que houve um conjunto divino ali, de coisas divinas, né? Pai, mãe, filho. A gente se escolheu. E aí, no mesmo dia, a gente pegou o papel. E no dia seguinte, a gente foi visitar a Alice. E quando nós pegamos... Eu peguei a Alice nos braços, quando eu vi... Primeiro que naquela noite a gente não dormiu. É como se você estivesse recebendo o diagnóstico ainda grávida. Né? Eu já estava grávida de Alice e recebi o diagnóstico de microcefalia. Na última ultrassonografia. Na última ultra. Eu vou ganhar um bebê com... não deixa de ser. Eu vou ganhar um bebê com microcefalia. Mas eu quero. Eu quero o meu bebê, eu quero a minha filha. Isso. Só que bate o medo, né? Nós não dormimos, ansiosos. Morre de medo de morrer, como se ela fosse acontecer alguma coisa. Isso. Nossa, eu nem falo. São muitas coisas, né? E aí, a gente... É como se a cesariana fosse no dia seguinte. Quando eu peguei a Alice nos meus braços, que eu olhei pra ela, a gente se olhou, né, Tiago? Ele falou assim pra mim, ela só tem a gente. Só tem a gente. Essa foi a frase. Essa foi a frase que marcou, assim, esse momento. Tem foto, né? Que o pessoal tira foto. A gente não estava nem vendo nada, mas o pessoal estava tirando foto. E depois nos deram isso tudo. Olha, foi uma coisa... Bem escolhida. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida da gente. E ela com 9 meses, mas por conta do diagnóstico... Menorzinha. Era uma criança de 3 meses. Ela era um bebezinho. Ela era o tamanho de um bebê recém-nascido. Ela usava roupinhas de bebê recém-nascido. Pagãozinho. Ela usava calcinha pagão ainda. E aí, olhamos para a cara do outro, né? É nossa, só tem a gente, é nossa. Eu já tinha na minha mente. Agora, eu não vou negar que os medos bateram. Se eu morrer, meu Deus, quem vai cuidar da Alice? Eu acho que é o primeiro maior medo que as mães têm. Se eu morrer, meu Deus, que vai ser da minha filha. Né? Então, ali naquele momento, eu chorei muito. Eu chorei um dia inteiro. Né? Quando eu vi, que eu tive certeza que ela ia ser nossa. O Tiago falou, olha, agora não tem mais jeito. Ele me deu aquele choque de realidade, né? Não, mas não era porque eu não queria mais, era porque eu estava passando por um processo de... Eu olhava para o céu e falava, Deus, o Senhor
o que o senhor quer de mim? Né? O senhor me fez passar por isso tudo, o senhor estava me preparando, então o senhor me ajude. Isso. Porque eu vou com tudo. E fui. E aí, na semana seguinte, fomos lá buscar. Foi até no dia 5 de setembro, né? 5 de setembro. Do ano de 2016. E a nossa casa ficou cheia, né? Parecia o jogo do Flamengo, sei lá. Assim, dia 5 ela chegou. Aí dia 7, feriado, né? Então, Sim. dia 5... Já emendou. Foi um feriadão. No dia 7 de setembro de 2016, um dia agitadíssimo. Então, no final do dia, a gente olhou um pra cara do outro, ficamos em casa sozinhos, 3, né? Eu, Alice e Luciano. Iago também estava com a gente nesse dia, meu filho mais velho. Nós contamos 70 pessoas passaram lá em casa. A chegada de Alice foi uma coisa tão mágica, assim, boca a boca. Não acredito. Uma que pela espera que essa família inteira compra esses 4 abortos, nós perdemos gêmeos, inclusive. Isso. Foi uma saga. É muito triste. Praticamente todo ano o Luciano engravidava e perdia, Então a família sofre junto, Sim. né? A família se compadece. Eis que, de repente, sem ninguém saber, Porque ninguém sabia de Ninguém nada. sabia Foi de numa nada. conversa. Foi súbito. Foi assim, súbito. alguém botou no espontâneo. grupo. Já tinha WhatsApp? Não, já, não né? existia, não. Nessa Não, época não 2016? existia, não. Acho que não. Acho que já, hein? 2016, Não WhatsApp. lembro. Bom, eu não tinha. Acho que não. Resumo. Não Foi tinha, assim, uma não. notícia Senão que caiu. já ia- Mensagem de senão texto. já ia colocar Caiu uma foto, bomba né? assim, Não ó. aconteceu Alice isso. chegou. É, Alice chegou. Foi uma festa. E o povo começou a ir lá pra casa, né? A 70 Alice chegou, pessoas Alice na chegou, casa. Foi uma- a Alice chegou, na verdade, no dia 5, e essa farra foi no dia 6, no dia seguinte, que foi véspera de feriado. Gente, tá. vocês têm noção do que... Acho que claro que vocês têm, né? Mas ser pais por escolha de uma Sim. criança atípica. Porque assim, a gente quando tem... É muito... Olha, eu posso dizer pra mim, eu falo por mim, tá? Sim. Que é muito mais fácil pra mim ser mãe do Noah. Porque ele cresceu na minha barriga, eu Sim. sentia ele, eu amo ele muito. Sim. Como, né, a Sandrinha mesmo fala, meu lorde, meu príncipe, todos os meus filhos são isso pra mim. Sim. E o Noah, por ter síndrome de Down, a gente acaba que tem, assim, é uma questão mais especial, né? Sim. Mas o amor por eles é igual. Só que a questão por ter síndrome de Down é mais especial. Mas ele cresceu dentro de mim, gente. É muito mais fácil para mim aceitar. Sim. Entendeu? E assim, vocês escolherem serem pais de uma criança atípica, gente, isso é de uma importância muito Mas foi um trabalho. grande. Foi um Só que trabalho a gente- seguinte, ó. Só que a gente não não, digo vê nem assim, por né, ser Thiago? especial. Foi assim, como ela era contra a adoção, o trabalho foi um pouquinho mais... Mas Não, eu não Caso era que- contra, não. Não é só... Não, ela eu não nunca- era contra. Eu achava bonito, mas na casa dos outros. Sim. Quer dizer, Né? ela não se via... Que lindo, que mãe coisa por linda. adoção. Eu nunca imaginei que eu não Deus. pudesse E ter um ela filho. usava uma passagem que era o seguinte, Thiago, você já tem o Iago Eu já tá achava que grandinho. não ia ser igual. Não vai ser a mesma coisa, É. o teu filho biológico, agora Claro você vai que é. adotar. Ele me ajudou muito, ele falava, vai E aí ser eu falei, até mais. Vai ser a mesma coisa. Vai ser igual Porque o que até faz mais. você amar, não É a criação. Noah, os outros filhos, é o fato. Uma criança, um recém-nascido, por exemplo, de qualquer recém-nascido, se eu colocar um recém-nascido no seu colo, Eu vou... você vai olhar pra ele e vai falar assim, só vai tomar banho se eu der, só vai comer se eu der, É. só vai... Você A sente, vulnerabilidade dá uma ficha daquele na ser gente. humano ali faz você dedicar atenção, carinho, zelo pra alguém que você nunca viu na vida. com certeza. É. Então, o seu filho biológico, você passa por isso também. Você ama o seu filho, você falou assim, porque ele nasceu veio da minha barriga. porque a gente... Não, você ama o seu filho porque quando colocaram ele no seu colo, você deu o que comer. É porque você o deu... pai não É a gera, criação. O pai não carrega na entendendo? barriga. Então, e ele... o tempo, a disponibilidade sua, que foi absoluta para todos os 4 filhos, faz esse amor aumentar a cada dia. Porque Sim. o amor é um disjuntor que você liga no momento em que você vê aquela criança. Sim. Independente Acabou. de você. A troca de... Aí eu dei um exemplo assim, Luciana, a primeira mamadeira que você der para essa criança e que ela terminar de mamar, que ela olhar para sua cara assim, e, sem dar uma palavra, você sabe que ela Essa tá é pra chegando. agradecer. Acabou. É. Aí, o amor nasceu aí, não tem jeito. E dito e feito, a gente curtiu a Alice
Papai do Céu determinou que a Gente, vocês são passagem muito dela abençoados. teria que Vocês ser... podem ter a explicação que for, mas isso para mim é de uma bênção incrível. Então, Tudo bem, vocês foram preparados, eu entendo, mas não é todo mundo que é assim. Não, mas Vocês a me gente- desculpem. Então, Para mas ter deixa eu esse só amor, corrigir. é um amor muito especial. Na verdade, Ainda mais nós não ter a criação traçamos. de um instituto. Eu acho Sim. isso lindo. Então, mas só que a gente não traçou adotar uma criança com deficiência. Aconteceu. Aconteceu. olha só. Foi obra Na divina, porque verdade, era Foi uma Deus criança mesmo. saudável. Só que. Vocês foram preparados para isso e Um vocês têm acaso não amor existe. para isso, entendeu? Certeza. Muito Com a boca o mais importante, vocês têm amor para isso. Não é em qualquer um que se encontra esse amor, não. Vocês podem falar, vocês podem ter a explicação aqui, terrena que for, mas isso, tá além, entendeu? É um amor muito grande. Sem dúvida. E ela era Entendeu? uma princesa. E o acaso, na verdade, ele não existe. Essa criança já era predestinada para eu vocês. acredito. Não, sem dúvida. Eu sim. acredito Tanto nisso. que quando ela começou a falar, já começou dentro de você sentir. Isso Sim. aí. Então, assim, é como se você tivesse ali Deus dentro coloca de você. recebendo aquele sentindo. diagnóstico. E aquela falei, minha energia. filha, eu falava pra ela. E ela, assim, reagindo, porque estava tão difícil inserir a criança numa família, que quando ela começou a ver a minha reação, ela também começou a ter reação. Opa, tá resolvido. Eu vou resolver essa situação dessa criança que ela precisa. E foi o que ela falou pra mim. Ela é uma fofa. Ela falou isso pra mim. Eu nem tinha visto. Ela falou, ela é uma fofa e ela precisa de uma família. Eu falei, tá resolvido. Resolvido. Eu só não posso tomar essa decisão agora sozinha. Eu vou ligar pro meu marido e ele vai... E vamos ver, né, o que vai ser. E aí, ainda assim, eu mesmo, repito, eu achei que o Thiago ia falar, não, pelo amor de Deus, segura, não. O apoio dele foi fundamental. Foi, sempre, né, Tranquilo. sempre. E ela veio mesmo pra Deixa eu rasgar. falar uma coisa interessante. né? tudo. Ela Do ponto de entrou... vista médico agora. Sandra, para quem não sabe, a doutora Sandra, diretora do Hospital Municipal Salgado Filho, carrega aquele hospital como o quintal da casa, séria e Caxias, e tá lá firme lá. Parabéns pelo trabalho lá no hospital. Então, sob o ponto de vista médico, o que acontece? Chegou uma criança com diagnóstico de uma paralisia cerebral não progressiva, né? É estático. A patologia dela é aquela ali, não vai mudar, tá? E aí a gente recebe um prontuário. Olha onde eu vou chegar. E aí um calhamaço. A Alice nasceu, internou, ficou 14 dias no UTI-NEL, teve alta e foi direto para o abrigo, tá? Então ela chegou no abrigo com 14 dias, ficou até os 9 meses lá. Então ela tinha um prontuário no abrigo desse tamanho, me deram um calhamaço de papel. Falei assim, não, agora eu preciso estudar esse prontuário, porque eu tenho que conhecer minha filha, 9 meses e tal. E aí, folheando o prontuário, testaram PCR, fizeram PCR para herpes, fizeram Zika, testaram, fizeram Tudo. tudo tinha que ser feito. E realmente a microcefalia dela não foi por Zika, chegaram à conclusão que foi sucessivas tentativas de aborto, uso de droga para tentar abortar, causou essa lesão neurológica. E aí, o que acontece? Só que ela nasceu no auge da Zika, né? 2015, 2016 foi o auge da Zika. Todo mundo até achava que era Zika, mas não era. Deu um negativo PCR no líquor, inclusive. E aí, tô folheando esse prontuário, lendo. Eis que eu descubro que com 3 meses ela teve uma gastroenterite, tá? Seríssima. E esse abrigo fica localizado em Bangu e ela precisou internar no Albert, tá? Então ela foi para a UTI do Albert por conta de uma gastroenterite que desidratou muito rápido. E no relato médico, eles relataram que um casal voluntário do abrigo, pessoas voluntárias do abrigo, o período que a Alice esteve lá internada, eles ficaram se revezando, o casal, para a Alice não ficar sozinha 1 minuto. Que lindo. Onde eu vou chegar? E aí, quando a gente recebeu a Alice, olhou um para a cara do outro, que eu cheguei a essa conclusão ali no prontuário, falei, Luciana, a gente precisa conhecer esse casal. Com certeza. A gente precisa ir atrás deles, porque eles cuidaram da nossa filha Pra gente. Sim. antes dela chegar.
Pra gente, eles cuidaram. E aí, Não só eles, né? Mas o grupo inteiro. a coisa cuidaram mais da o grupo Condessa maravilhosa Paula, que era até foi- Porque precisa de um Quem cuidado. são Condessa essas Paula. bênçãos? Conta Grupo pra Condessa gente. Paula. Luiz e Vanessa, que são nossos amigos, assim, incondicionais. O dia que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los foi maravilhoso. Foi um abraço, assim, fraterno. São pessoas infinitamente mais evoluídas que a gente vai demorar muito para chegar nesse nível de evolução, de desprendimento, de você passar a noite no hospital com uma criança que você não conhece. Foi assim, Um amor sublime. são tipos de amor, né? Então, é um exemplo que a gente tem e são nossos amigos até hoje. Tá? Ela ficou quanto tempo internada lá no Albert? Aproveitar aqui a oportunidade de mandar um beijo para a diretora do Albert, minha amiga, a doutora Camila Conde. Um beijo. Verdade, Parabéns por essa UTI pediátrica maravilhosa. Salva muita criança. E aí, eu acho que ela ficou 14 dias internada lá fazendo. Porque foi antibiótico período e de tal. antibiótico, a gente não tem muito. E aí, logo em seguida, teve alta, graças a Deus e tal. E chegou pra gente logo em seguida. E eles acompanharam o surgimento do Instituto, ajudaram a gente. Aí virou família, né? Então, mais uma vez, um beijo pra Vanessa e pro Luiz, que são pessoas do nosso E coração. o grupo todo, né? O grupo Condessa Paula, a gente homenageou o grupo Condessa Paula lá. Tem Tem uma sala com o nome de Condessa Paula por causa Eu queria aproveitar essa oportunidade para levantar outra pauta que você puxou, um assunto que você teve 4 abortos, né? Então, é um assunto também muito comum, mas muito difícil. As pessoas não comentam, as pessoas não falam. Eu, por exemplo, tive 2 abortos antes do Lucas. Lucas é meu bebê arco-íris. E a Bebel também passou, né, por uma situação. Passei por uma antes do Ian, uma hernia embrionária, e uma que eu perdi, já estava com 2 meses e pouquinho. Nossa, foi muito triste para mim. Perdi por estresse, que pelo menos foi dito, né, pelo médico. Aí foi bem difícil. É outra Muito situação. difícil, é uma perda que... Ai, chorei muito, eu já amava, sabe? com certeza. Eu sei que só tinha 2 mesezinhos, né? Tava Não em formação. Sim. É. Uma boa. Então, é outra situação também que nós, mulheres, mães, passamos e que temos muita dificuldade no acolhimento, né? Da parte dos médicos, dos especialistas, dos psicólogos, de entenderem e nos dar esse tipo de acolhimento. Conforme a história da Isabel, eu nunca tinha ouvido essa história. Apesar dela ser minha amiga, estou ouvindo a história real, como aconteceu. Me sinto até envergonhada como médica. Queria te pedir desculpas em nome da classe médica, porque nós precisamos de profissionais que acolham essas mães. A notícia, o impacto, ele é imenso. Umas pessoas choram, outras se desesperam, outras não conseguem chorar. No meu caso, eu não consegui chorar, mas eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei sem conseguir beber água, para você ter uma ideia. Eu fiquei dias sem comer, e sem beber água, e sem forças para levantar e cuidar do meu filho. Não porque ele tinha síndrome de Down, mas pelo medo do que ele poderia vir a passar. Sim. Tanto de comorbidade, quanto de injustiça, quanto de discriminação. Mas eu ainda não tinha certeza ainda, mas aí quando o diagnóstico veio e fechou, foi assim, decretou. É isso e pronto, acabou e bola para frente, vamos ser felizes. Cada criança precisa de estímulo. Eu fiquei encantada com o Instituto Alice, conheci hoje um pouquinho, Isabel, antes da gente entrar, demos uma passada no Instituto Alice, fiquei encantada com o Instituto. Tudo muito organizado. Muito organizado. A sala de fisioterapia, a sala de fono, né? A piscina. A piscina, para fazer as terapias na piscina. Achei tudo muito organizado e dão um suporte muito bom para as mães, né? Além das crianças, né? Das crianças atípicas, as mães também recebem um suporte muito bom. Imagina, quando você falou assim... uma mãe sem condições. Alguém entendeu? que atribuiu a incapacidade do seu filho no primeiro momento. É isso que eu ia dar continuidade aqui, que eu comecei a falar. Nós conhecemos o Instituto Alice e nós conhecemos a Alice. Vimos fotos da Alice fazendo algumas atividades. E a sua fala me marcou muito antes de vir para cá. Você falou que a Alice, ela seria tetraplégica. Sim. E assim, nós vimos uma Alice sorridente, brincando, em pé, com aparelhos, na piscina. Então, mães, vou olhar para a câmera agora que eu quero dar um recadinho para as mães. Não aceitem um diagnóstico para o filho de vocês.
Isso aí. Não aceitem. O céu é o limite. Se Deus enviou essa criança abençoada para você, ele vai ser o que você estimular ele. Exato. Eu Cada um nunca, tem seu eu nunca desenvolvimento. tinha seguido crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down, mas depois do diagnóstico do meu filho, eu sigo vários no Instagram. Tem o João, um Encantador. menino lindo, encantador, fez filme, se formou na faculdade, dirige, comprou o próprio carro dele, dá palestras, fala muito bem, é um menino lindo. Então não aceitem um diagnóstico. O filho de vocês pode ser o que ele quiser. Estimule, faça com que ele possa ser quem ele quiser com o apoio de vocês, assim como esses pais incríveis, maravilhosos, são pessoas abençoadas, pelo amor de Deus. O Instituto Alice, Eu falo lá. vocês são dádivas de Deus, pessoas iluminadas. Nasceram- Pensa assim. Não, Eu vocês acredito, nasceram com esse porque propósito. Da pessoa não se ver assim, porque não tem essa vaidade. Não, Vocês porque têm amor. é instinto Entende a natural. diferença? É porque Eu ia falar aqui o seguinte, que ela... perdi o gancho. A Alice... as terapias. As terapias da Alice, você falou da... Ah, tá. O que a gente costuma falar, ter oportunidade de falar com as mães lá, são sobre as metas que os pais estabelecem para os filhos. Seu filho tem um diagnóstico ali. Então, a gente costuma falar isso para eles, procura estabelecer metas alcançáveis, tá? Não dá para a gente falar para um pai e para uma mãe de um PC que o seu filho vai sair daqui pulando, saltitando, jogando bola. Não, mas vamos trabalhar a deglutição. Vamos fazer ele engasgar menos. Coisa de cada vez. Uma coisa de cada- Etapas. Etapas. Pequenas etapas. Ele precisa levar a mão à boca, ele precisa engasgar menos, a gente precisa tentar reduzir as internações por broncoaspiração, a gente precisa, você está entendendo? Fortalecimento muscular, encaixar esse quadril. Então, lá no Instituto, quando a gente coloca uma criança, tira da cadeira e coloca ela em pé lá na gaiola, o pai que está olhando aquela cena, meu filho está 20 minutos ali na gaiola parado. Não, ele está tentando encaixar o fêmur no acetábulo lá, fortalecimento muscular, para evitar que esse quadril venha a ser luxado no futuro. Então, a gente tenta trabalhar pequenas metas para poder ter resultado. E nós tivemos resultados lá, maravilhosos lá, né? A gente Pequenas metas o para Benício. resultados incríveis. Benício é uma criança, síndrome de West e tal, ficou com a gente lá Chegou lá uns dois, pequenininho, um bebê. bebezinho. O Benício evoluiu muito. E eu vou citar São nomes vários. aqui. São Você até vários. Alice ilustra. é um exemplo. São 2 anos. Alice é um exemplo. Alice, eu gostaria até, quando você falou sobre a questão da terapia, né? A diferença que a terapia faz na vida das crianças. A Alice, quando a gente chegava com ela na consulta da neuro, ela falava, gente, a Alice é um milagre. Milagre. Porque a Alice, ela teve uma má formação, ela não tinha o corpo caloso, Ausência né? A do ausência corpo do corpo caloso, que é uma área nobre central do cérebro, E ela não tinha nem que sorrir. Sim. A Alice era pra, né? Não tem explicação. Então, assim, o amor que ela tem que ela recebia, né, todos os dias de todo mundo, né, da nossa família. A Alice foi adotada não só pelo Tiago e pela Luciana, não. A Alice foi adotada pela família inteira. Amigos, né, familiares distantes que se aproximaram da gente em função dessa criança. Pessoas né, que não se era falavam voltaram a se iluminada. falar. Quando você É falou... isso, crianças especiais são crianças iluminadas quando que você- trazem amor, Quando trazem você falou união. do Lucas, eu falei assim, trazem não, luz. elas estão falando da história delas, agora eu vou precisar falar da minha, porque a Alice era uma Aí. criança iluminadíssima. O Lucas é E até iluminado. hoje, Então, assim, você sente. sinto. Sério? Pegava no colo, você sentia a energia. Eu sei que ela foi abençoada desde o primeiro minuto de vida. Sim. Né? Ela encontrou médicos, ao contrário, né, de vocês, ela encontrou médicos que se interessaram por ela. A partir do momento que essa criança vai para um abrigo, ela já vai com diagnóstico. Ela foi com diagnóstico fechado. E tinha uma médica, a doutora Clarissa, quero mandar um beijo, né? Ela é neuro. Não lembro agora, acho que é Clarissa Almeida. Não me lembro direito, perdão. Mas a doutora Clarissa atendia a Alice de graça no consultório dela até sair a vaga no fundão. Sim. Né? Quando eu cheguei lá no consultório, ela foi adotada. Nossa, a Alice acertou na loteria. Eu falei, não, nós é que ganhamos um presente de Deus. Né? Porque isso é interessante. Como ela ia sempre com os profissionais pessoal do abrigo, é. e a gente, por um paciente encefalopata,
o histórico é fundamental. Então, o fato dela ter sido adotada não impediu da gente continuar levando ela nos lugares, porque a gente não Sim. podia perder aquele É, histórico, a aquele, historinha agora ela tem dela, plano de saúde, esquece essa todo vida. mundo. Não. Até em gratidão. Quando a gente chegou com ela no Alexander Fleming, no fundão, chegou ela adotada. Não, nós somos os pais da Alice. O quê? Todo mundo. Era Vocês adotaram ela? Não é possível, não é possível. Ficava aquela. Não, Não é ele possível. Não é possível. É isso aí. Eu acho que o Ortopedista, mais né? bonito de toda a história de vocês, de verdade, o mais bonito de tudo, além, claro, de vocês adotarem uma criança atípica com todo o amor do coração, é que vocês não visaram a Alice como um diagnóstico. Não. Vocês visaram a Alice como a filha de vocês. Exatamente. E que a filha que poderia que conseguir poderia ter vindo tudo. da barriga com alguma Que síndrome. passaria cada etapa da melhor maneira possível, pequenos detalhes para resultados incríveis. Vocês foram pais extraordinários, vocês estão de parabéns. Isso aí. O feedback dela, quando eu chegava do trabalho falando, ela me Ela já procurava. Quando a chegava... voz, onde estava meu pai. O dia que a gente descobriu que ela tinha deficiência visual, que ela tinha grau, colocamos o óculos nela. Ela descobriu o mundo. Ela descobriu o mundo. Ela olhando assim. Porque a gente percebia que ela era mais áudio do que vídeo. Sim. Ela não se interessava muito. Tava passando um desenho, ela não se importava muito, mas se trocasse a música, ela se atentava mais. Ela aí beleza. O instrumento, Fiz né, o exame detectou grau e tal. É um óculos por estimativa, né? Não é um óculos. Mas quando colocou aquele óculos, ela fixou o olhar na TV, nossa. Abriu aquele olhão, até hoje eu lembro. Foi lindo. Tem vídeo. E ela assim, e às vezes, assim, é muito comum as mãezinhas terem vergonha, né, do seu filho, né? Hoje eu não vou levar, não. Criança autista, né? Que vai incomodar. Vai incomodar. Não vou, não. Não. Alice, eu tinha prazer de andar com a Alice. Era troféu. Alice era meu troféu, era minha. Era meu presente, sabe? Era a cura da minha frustração. É isso aí. Tem que o resumo da história é que a Alice foi a cura da minha frustração. A Alice foi o meu remédio, sabe? E eu sou mãe. Não há quem diga, você não é mãe porque você não teve, porque não pariu essa fala do Tiago. Mãe não é aquela que dá luz, que pare. Mãe é aquela que cuida. Eu falava, não é a mesma coisa. Claro eu falava, que é. E eu claro vi com os meus olhos, senti, né, com o meu coração, que a Alice era mesmo aquilo ela não que o precisava, Tiago falava. ela aprontou foi embora, só que deixou a porta aberta, né? Aí chegaram mais 5 depois da Alice. Não, então. Como é que faz isso? Vai explicar. A Alice podia ter fechado a mão. Né? Aquele bebê que eu tava falando lá, que o filho, que a gente idealiza. Né? Não, ele foi com 3 meses. Um mêsinho. Um mês. Ele chegou com um mês. E foi outra obra divina também, que Deus já estava nos planos, né, de Deus, levar a Alice para ele. E a gente não sabia disso. A gente nunca sabe. Não. E aí quando... Um mês, ligaram, né? Aquela coisa toda, o serviço social, liga. E fala, chegou a sua vez na fila, né? Depois de quase 5 anos. Chegou a sua vez na fila, um bebê de 1 mês. Aí eu falei, Tiago, não vai dar. É como se eu tivesse engravidado. De novo. E eu falasse assim, Tiago, eu não vou dar conta. A menstruação atrasou, fez o teste de farmácia. O bebê no colo e o teste na mão. Foi isso. Olha, Tiago não vai dar. Liguei pro Tiago chorando. Tiago, eu não vou dar conta. É um bebê de 1 mês. Eu não posso deixar de desejar com a Alice. É muita coisa. É terapia, isso, aquilo. Que eu amava tanto que eu não tinha... Eu não queria saber como é que você Dividir. Que talvez um bebê pequeno ia te exigir o que ela precisava e você ficou preocupada de desassistir. Isso acontece mesmo. Aí ele, com muita sabedoria, falou, Luciana, calma, olha só, um bebê saudável, que até então a gente não tinha certeza, porque ele tinha 1 mês, né? Poderia, a gente não sabia, mas tudo indicava que ele era um bebê saudável. Então, mas olha só, vai ser diferente, você vai ver que vai ser tudo mais rápido. Calma, relaxa. Se papai do céu mandou, é nosso. Ele vai mamar sozinho. Vamos aceitar. Ele vai engatinhar, ele vai fluir. Tudo que a Alice não faz. Aí eu pensei assim, nossa, é verdade, Deus é perfeito mesmo. Ele me deu um menino. Isso é um defeito da gente, que é mais uma pauta aqui de discussão. Eu pensei assim, ele mandou um menino porque Alice vai crescer, né? Eu talvez não tenha mais força para carregá-la. Esse era um dos meus maiores medos. Vai ajudar. E Deus mandou um menino para me ajudar. Eu coloquei isso, né?
como assim, como Consolo. consolo. Papai do Céu mandou esse menino é um enviado de Deus para me ajudar. Só que não era para ser assim, né? Já estava nos planos. Um mês depois, ele com 2 meses, ela teve essa Então vocês entenderam essa que Deus dificuldade. fez Pai do Céu exatamente. Foi muito muito generoso, foi Ele perfeito. colocou um outro amor Né? na sua vida para Exatamente. você continuar seguindo Exatamente. e deixar a dor para trás e seguir em frente. É claro que um filho não substitui o Claro outro, que não. nunca. Nem assim, porque eu tive um filho com deficiência, eu não vou ter outro. Não. Isso é uma, assim, que eu converso muito com as mães, né, lá no Instituto. Eu gosto muito de passar a minha experiência, a minha força, a minha... Né, a minha vivência. Sim. E eu escuto muito isso delas. Eu não vou ter outro, porque eu tenho medo que aconteça de novo. Eu não vou ter outro, porque eu não vou ter tempo de cuidar dos dois. E aí eu falo para elas, não, vocês têm que ter outro. Sim, acreditem que... E não com aquele negócio, eu vou ter outro para me ajudar a cuidar desse. Porque não é, né? Não é para ser assim. A gente que é mãe pensa, mas não é para ser assim. Mas, assim, a experiência que eu tenho lá é essa questão da mãe, sempre a preocupação, né? Se eu faltar, quem vai cuidar, né? Que ele sofra, né? Assim, eu não vejo... O meu medo maior foi de perder ele de alguma forma, sabe? Sim. De ter alguma coisa. E quando eu fui fazendo os exames, que eu fui vendo que estava tudo certo, tudo direitinho, foi me dando um alívio. Aí eu fui descansando. Mas era muito medo de perder. Deixa eu mudar a proa do barco aqui, jogar uma pimentinha. É o seguinte, uma coisa que me preocupa muito é o irmão do especial. Isso é um assunto que a gente precisa abordar. Tá? Vocês vivem isso dentro da casa de vocês. Tá? Eu já estava colocando no meu bebê. Querem muito atenção toda muito hora. comum. E a gente tem que dar, tá? Não, é muito comum, não. Na verdade é o seguinte, se você chegar com o Noah e com os outros irmãos ao mesmo tempo, todas as atenções vão pro Noah. Sim. E os irmãos vão crescendo com aquilo. É uma constante. Eles não serem notados. Tá? Isso aí é estatístico até. E aí existe uma preocupação dos pais de, meu Deus, é inevitável. As atenções vão para a criança especial mesmo. Só que você não tem um adulto ali, você tem uma criança que regula a idade com o irmão. Então, precisa entender. Dá atenção. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é lá o dia a dia de vocês? Eu acho que assim, depois que veio... eu tenho uma de 23, aí depois de 16 anos eu tive o Ian, que tem 7. E aí... Quando veio a Maria, o Ian já passou por isso com a Maria, porque sempre quando vem um bebezinho, as pessoas já vão em cima do bebezinho e deixam o outro um pouco de lado. Aí eu chamo ele, vem cá, filho, era assim. Mas ele passou por isso, ele sofreu um pouco disso com ela. E a Maria sofreu um pouco disso com o Noah, então faz parte. O que eu faço é dar amor para eles quando eu tenho em casa. Eu beijo todos eles, eu faço... dou presente para um, aí dou presente para o outro, dou presente para eles entenderem que cada um tem sim o momento, entendeu? Que eu também não vou ficar toda vez, toma, um para cada um. Não, às vezes eu dou um presente para um, às vezes eu dou presente para outro, para eles entenderem que o irmão pode receber um presente e naquele momento ele não recebeu. Cada um tem seu momento. Eu tento fazer isso dessa forma, para eles não acharem também que tudo tem que ser certinho, para treinar um pouquinho, parar de ter ciúme e consequentemente crescendo entre aspas, uma inveja. Então eu faço isso, tá, gente? Às vezes eu levo um presente pro Ian, aí vem a Maria, mãe, você não me deu, eu vou te dar depois. Aí passa um tempo, eu dou pra Maria, aí vem o Ian, você não me deu. Ué, eu não te dei naquele dia? Então agora eu tô dando dela. Entendeu? Aí, às vezes eu dou E a água já não... Eu faço isso, porque senão... Mas eu acho legal. Eu faço isso para eles entenderem, porque isso não é só lá em casa. Isso aconteceu, a gente foi para a casa de um amigo. Aí eu dei os ovos de Páscoa para meus filhos e os filhos do amigo receberam um ovo de Páscoa maior. Eu tenho Ele tem que entender que a mãe do amigo quis dar um ovo de Páscoa maior e eu quis dar aquele ovo de Páscoa para ele. Entendeu? Foi o que deu pra fazer. Passou, eu falei, olha, o seu é esse. Falei só isso, o seu é esse. Ele foi, respirou fundo, passou, não falou mais nada do ovo de Páscoa. Mas quando a gente cresce, não é assim? A vida é assim. Né? A vida é como ela é. Então Na verdade, eu tento fazer isso. Tudo passa, né? Eu também tive 2 irmãs, com certeza elas sofreram quando eu nascia, que eu era um bebezinho, eu sou a caçula. Na verdade, a Roberta, ela é bem observadora.
Ela é muito inteligente e ela é apaixonada pelo irmão, mas me dá até pena do irmão, porque ela pinta com ele. Ela puxa ele pelo pé, ela puxa ele de cabeça para baixo, ela dá 1 milhão de beijos. Eu falo que ela é a Felícia. Maria Mas assim, ela tem tanto amor para dar para ele, ela é tão apaixonada por ele, que eu não vejo essa questão muito do ciúme. Ontem que ela falou assim para mim, mãe, tô chateada. Eu falei, o que foi? Ele tá no seu colo, né? O colo é meu, né, mãe? Poxa, o colo é meu, né? Sempre que a gente vê televisão aqui, o colinho é meu, né? Tira ele daí. Bota ele aqui no sofá, deixa eu ficar no seu colinho. Eu falei, minha filha, ele é pequenininho, ele tá resfriadinho, deixa só ele dormir, que a mamãe bota ele aqui do ladinho. E aí ela vai entendendo, ele dormiu, botei pro lado, já peguei ela no colo. Beleza. Mas o mais lindo disso tudo de irmãos é que você vê aquele amor crescendo a cada dia. Ela é apaixonada pelo irmão. Maria E às também. vezes, ela, como é uma criança muito observadora, as pessoas falam as coisas ao redor e ela escuta. Aí ela escuta as pessoas falando, nossa, ele tem síndrome de Down? Não parece, porque ele é lindo. Pessoas, queridos amigos, pessoas, todo o público, quem estiver escutando, beleza não quer dizer nada. Ele pode ser lindo e ter síndrome de Down. A beleza não tem nada a ver com isso. Então ela escuta, ele é lindo, nem parece que tem síndrome de Down. Aí ela fala assim ela pega ele, beija, abraça, brinca. Você é lindo, você não parece que tem síndrome de Down. Mãe, eu nem sei o que é síndrome de Down, mas ele não parece não porque ele é lindo. Aí eu falo, filha, síndrome de Down é uma criança que vai aprender as coisas um pouquinho mais devagar do que você, mas você como irmã, você vai estimular muito ele, e ele vai ser muito esperto. E ele é muito esperto, ele faz tudo, ele faz a terapia desde que ele tem 1 mesinho. Ele já tá ficando em pezinho. O Noah andou com 9 meses, não foi? Foi, não. O Noah deu o primeiro passinho com 11 de idade corrigida. E eu escutei que o Noah ia andar com 2 anos. É outro capacitismo que as pessoas têm que acabar com isso, porque tem uma variabilidade muito grande dentro dali tem os 3 tipos, né, da síndrome de Down, que tem a Trissomia trissomia livre, mosaicismo e a translocação. Dentro a trissomia livre é a que tem mais... A maioria é a mais comum. E dentro da trissomia livre, gente, tem uma variabilidade muito grande do fenótipo, das características, né? A diferença de genótipo e fenótipo. A expressão gênica é muito grande. Então, assim... Pode mudar, né? Pode. O mesmo, às vezes, uma criança que recebe o mesmo estímulo que a outra, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento. Diferente. Então, as mães têm que entender isso. Dê o máximo de si, mas não se culpem. E nem tentem comparar. Eu não posso comparar o Lucas com o Noah. Mas assim, o Lucas e o Noah são muito espertos. E lindos. Mas sabe por quê? Porque eles possuem mães que acreditam neles em tudo. O meu filho, ele vai ser o que ele quiser. Ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai dirigir, ele vai comprar o carro dele, ele vai namorar, ele vai casar, ele vai se formar. E é isso, porque se depender de mim, ele vai ser tudo isso, igual o João. Eu esqueci o sobrenome dele, que eu sigo lá no Instagram, mas eu acho ele maravilhoso, o João. Ele é tudo isso. A Laura porque também. A Laura também, eu sigo ela, linda. Porque as mães deles não ouviram um diagnóstico. Não. Elas ouviram o coração de mãe. Não determinaram ele no com coração de mãe, no meu coração, no coração dela, não tem diferença entre filhos. Ele pode ter a síndrome de Down, mas para mim ele é meu Lucas, meu príncipe, ele vai ter o mesmo tratamento da Roberta, ele vai ser igual a Roberta e vai estudar na escola da Roberta e vai fazer tudo igual a Roberta. E daí? Eu vou botar ele em escola especial, por quê? Eu vou testar a capacidade dele ao máximo e ele vai ser incrível. E a gente tem uma vantagem bem interessante hoje, o seguinte, minha tia, uma tia do meu pai, né, tia Alessia, teve o Tadeu faleceu com 45 anos para 46. Só que uma criança com síndrome de Down há 50 anos atrás era um cenário completamente muito diferente do nosso, né? Sim. Então, em alguns momentos, o Tadeu chegou a ser agressivo. Minha tia realmente, naquela época, a vergonha superava qualquer coisa em vários momentos. Minha tia manteve o Tadeu preso em casa. Que tristeza. Tinha gente na rua que nem conhecia o Tadeu. Então, naquela época era o último quartinho para a criança, não botava para estudar, então não desenvolvia, porque achava que eles não iam desenvolver. Graças a Deus, tá hoje, na palma da mão, do celular, na TV, em qualquer canto, a gente tem informações disseminadas de alternativas, de tratamento, de possibilidades, etc. Então, hoje, dificilmente, a gente se depara com um caso tão hostil desse. Então, você falou assim, ele começou a fazer terapia com 1 mês. Nossa.
Que diferença. E ele faz todos os O dias, Tadeu- de segunda a sexta, Exatamente. O Tadeu, com o mesmo diagnóstico, morreu sem fazer terapia. sem nunca ter feito terapia. É. Então, o Imagina se quanto ele a gente fizesse. evoluiu. A ponto da gente ter uma instituição lá, um lugar, que é o Instituto, é mais um, né? Um de milhões que a gente tem por aí, dedicado a fazer o seu filho ter um pouco Estimular. mais de autonomia, Sim. de qualidade de vida. Então, a gente tem centros especializados, e aí cada um na sua condição. Tá? Tem centros privados maravilhosos, tem centros públicos maravilhosos, e que são lugares que essas mães podem ir e entregar o filho, e assistir, e colaborar, interagir para poder... É acesso o nome disso, né? isso. Dar E- acesso. E vocês têm que aproveitar podcasts como esse para ajudar o Instituto Alice, porque é um instituto incrível, que está transformando a vida de muitas crianças. Tá, é verdade. E se tiver algum tipo de investimento, pode ajudar muito mais criança. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ajudar essas instituições, esses institutos que visam o bem-estar da criança especial, seja aquela autismo, seja síndrome de Down, seja microcefalia. Para eles não importa o tipo da doença da criança ou do diagnóstico, importa que é um ser, é uma criança, Sim. é um pequeno que precisa ser estimulado. E como ele falou que teve um sobrinho, né, Sim, que sim. nunca foi estimulado, e o Lucas é estimulado desde 1 mês, assim como o Noah, eu acho que faz toda a diferença. As crianças especiais, estimuladas, se tornam Estímulo crianças fundamental. Eu já acho maravilhosas. que o estímulo é fundamental já receber até qualquer criança que nasce. Eu acho que tinha que ter aí uma cartilha de estimulação, sim, porque você não sabe se essa criança vai ser uma criança lá na frente com autismo, se ela vai Sim, receber um diagnóstico de autismo, e os estímulos dados nessa idade de bebê, enquanto bebê, na formação das novas conexões neurais, que são muito maiores enquanto bebê, Neuroplasticidade. isso, a neuroplasticidade cerebral. E é muito importante. E eu acho Estímulo que todo precoce. mundo... Isso, acho que esse estímulo precoce, aquela mãe que acabou de ter o bebê, tinha que ter uma cartilhazinha. Tem no cartão de vacina. Não, mas no cartão de vacina não é voltado para isso, é voltado para o cartão de vacinas. Tinha que ter uma cartilhazinha ali junto, olha, estimule o seu bebê. Tal, porque é importante isso, foi importante, ia ser importante para o meu afilhado, que é autista. O Felipe, ele hoje ele é diagnosticado com autismo, segundo, né, 2, né, nível 2, e com altas habilidades. Mas se ele tivesse recebido esses estímulos lá no início, a mãe dele pudesse... Eu acho que ele ia estar... Ainda já está bem evoluído agora, mas eu acho que ainda ia estar muito mais evoluído. É outra coisa muito importante, é o estímulo de qualquer criança. Qualquer criança. Estimule seu filho ao máximo. Sim. Porque você não sabe lá na frente se vai receber um diagnóstico, né? Um outro diagnóstico, que o autismo não tá no rosto, né? Não tá no fenótipo. Não tem um fenótipo para o autismo, para a criança autista. Essa é a maior dificuldade, inclusive. Entendeu? Então, estimule o máximo, porque isso só vai ajudar. E vai deixar a criança mais inteligente, Sem né, gente? dúvida. Não adianta. Deixa. Bom, filha, a gente está chegando numa hora triste, porque tem assunto aqui para 3 dias. E a gente gosta de falar, hein? Né? Dá um assunto de 3 dias e tem assunto para 3 dias, mas infelizmente a gente precisa encerrar, porque o estúdio tem outros programas para fazer. A palavra está com vocês. Vocês têm uma chave Pix? Vocês vão deixar uma chave Pix? Vocês Ah, têm tá, interessante. meios de receber donativos? Essas informações estão lá na página do Instagram, que é lá na Alice bio. Instituto. Deixa a @Alice. gente puxar aqui, eu e Isabel, vamos puxar um pedido de ajuda, né, Sim, para o Instituto Alice. isso aí. Nós, como mães de crianças atípicas, Isso nós aí. queremos agradecer aqui a presença no podcast e chamar você que está ouvindo, você que está assistindo esse podcast. Isso é muito importante. Podcasts como este, institutos como o Instituto Alice fazem toda a diferença na vida daqueles que precisam e não tenham condições. Então, você que está assistindo,
entra lá no Instagram do Instituto Alice. Alice.instituto. Alice.instituto, @alice.instituto, contribui, vê como é que pode ajudar, seja com profissionais, de repente faculdades, né, com voluntários, com estagiários, para ajudar na formação dessas crianças, seja com alguma verba ou alguma obra, né, os políticos também que puderem ajudar o Instituto, não tem uma verba que é para... tem, destinação. Tem. Destinação, verba de destinação, Sim. Vamos investir, vamos ajudar, vamos fazer o Instituto Alice ficar gigante e cada vez mais poder ajudar mais crianças. Essa ajuda é muito bem-vinda porque a realidade do Instituto hoje a gente atende algo em torno de 60 crianças, já chegamos a 80 crianças. Sim. Só que a gente tem espaço físico para triplicar a capacidade. A gente só não avança por conta do braço financeiro, que é Tem mesmo, os nossos amigos organizado. pessoais, recursos próprios. A gente mantém aquilo ali de acordo com as doações. Então, a gente tem hoje um espaço ocioso que podia ser muito melhor utilizado. O trabalho está andando, é um compromisso nosso com a nossa filha e com o Papai do Céu. Aquilo lá não vai deixar de existir, tá? Nós conseguimos um feito muito bacana, que foi comprar aquele prédio. A gente conseguiu comprar o prédio com essas ajudas, tá? Então, o Thiago e a Luciana pode não estar aqui mais, mas a finalidade daquele lugar ali vai ser sempre o que é. Tá? A gente só pode melhorar aquilo ali. Mas muito obrigado pelo pedido de ajuda, mas a gente recebe todas as ajudas. Eu tenho certeza que depois desse podcast, ajudas extraordinárias virão. E vocês vão contar pra gente e a gente vai aplaudir de pé. Amém. Muito obrigada. Quer dar um recadinho? Eu queria finalizar aqui a minha fala, né? Nesse mês de maio, né? Com as mães, né? Nós, né? Lindas, maravilhosas, mãezonas, mães atípicas, ou não, né? Quero mandar um beijo, quero desejar muita força, muita fé, né? Naquilo que Deus determinou para nós, né? Algumas encaram como fardo, né? Infelizmente, mas a grande maioria encara como uma missão, assim como eu encarei a minha, né? E por mim estaria até hoje, né? Infelizmente, assim, Papai do Céu não quis, mas eu ouço muito falar, assim, às vezes as pessoas falam, você foi escolhida, minha querida, não fica triste, você foi uma escolhida para cuidar dessa criança, mas eu fui escolhida para uma coisa ruim, ter um filho com deficiência? Não. Não é ruim, gente. Não é ruim. Só é diferente. Né? Mas é lindo. É um diferente se dá na sua vida. Só quem está dentro do contexto só quem entende a grandiosidade do amor. Exatamente. Nós somos escolhidas, sim. Tá? Assim como vocês foram, eu também fui, eu acredito nisso. E eu quero desejar isso, tá? Flores, né? No jardim de vocês, dos filhos de vocês, que eu adotei também. Né? Que toda criança com deficiência hoje, eu gosto de falar isso, que quando eu era mais jovem e eu via uma criança com deficiência, qualquer deficiência, qualquer síndrome, eu falava, nossa, coitada daquela mãe, né? Tadinha, que fardo. E quando eu me coloquei naquela posição, eu falava, gente, você não se... Eu também. Que coisa, como eu era... infeliz, né? Egoísta nos meus pensamentos. E eu passei por isso. Algumas vezes as pessoas me olharem com peninha e eu falava, não, você é amarradona. Não tenham pena de mim, não. Eu tô amarradona, eu tô aqui. Não precisa ter pena de mim. Porque essa criança era tudo na minha vida, enfim. Então eu quero fechar aqui a minha fala com isso, tá? Que eu desejo muitas flores nos jardins de vocês. Que vocês tenham muita força, né, e sabedoria para lidar, né? Que não é fácil, né? A gente não está aqui romantizando nada, a gente está aqui falando de um assunto muito importante, algumas com mais facilidades terapêuticas, outras menos, a grande maioria não tem. Não tem. Né? Essa é a nossa realidade. Então eu quero, assim, que vocês não desistam, tá? Às vezes vocês veem assim, nossa, foi tão pouco. Eu passei por isso, né? A gente quando paga, então a gente fala assim, nossa, foi tão pouquinho. Mas esse pouquinho é muito para eles, né? E muito importante, tá? Então, um beijo.
Fiquem com Eu Deus. vou finalizar aqui também agradecendo novamente ao Instituto Alice por essa tarde maravilhosa, essa conversa que foi além, né? Porque falamos, gostamos de falar bastante. Quero desejar a vocês que estão assistindo, mãezinhas, feliz Dia das Mães. Não se deixem levar por um diagnóstico. Filho é bênção, o seu amor é incondicional. O seu filho vai ser o quanto você explorá-lo. Isso E explore ele, coloque ele nas terapias. E o céu é o limite. Ele será o fruto do seu investimento, do seu amor, da sua esperança, da sua fé. E eu tenho fé em Deus e acredito fielmente que Lucas será uma criança incrível, um adulto extraordinário e vai me dar ainda muitas e muitas alegrias, não só para mim, como para toda a família, que ele já é a bênção da família, é a luz da nossa família e vai continuar iluminando muitas pessoas ainda. Feliz Dia das Mães, em especial, eu quero deixar um Feliz Dia das Mães para a pessoa mais importante do mundo na minha vida, que é minha mãe, Lídice de Jesus Tavares Alves. Aonde você estiver, mamãe, te amo e sinto sua falta. Um beijo. Não tem jeito. Desculpa. Agora me pegou, né? Porque Vamos, Isabel. Vamos? Vamos. Gente, eu agradeço muito a vocês por tudo, tá? O Instituto Alice, por essa oportunidade. É o meu primeiro podcast. Desculpa, tá, gente? Nada. Se eu errei alguma coisa. E, mãezinhas, é isso aí. A Sandrinha falou tudo. É um amor muito grande. Estímulo. Tem que estimular, sim. Não percam a confiança. Confiem no processo. Vai dar tudo certo. O Noinha, meu Noah. Noah tá voando. Isso aí tá. O Noah tá voando, gente. É o mundo de Noah. O Instagram dele. Depois vocês entram. Instagram e TikTok. Meninas, obrigado, tá? Obrigado Obrigada a por vocês. terem aceitado o convite. Obrigado pelo convite. O Instituto é um espaço aberto, tá? A qualquer tempo. Eu digo que as pessoas, quando não têm... A hora que você estiver triste, chateado, passa lá no Instituto para tomar um café, cara. Só um cafezinho ali, meia hora com aquelas crianças ali, olhando a realidade de cada uma, já dá uma oxigenada. Você fala, eu não tenho problema não, eu não tenho mesmo. Eu tenho que agir porque eu tô aqui carregando esse fardo aqui, mas nossos problemas ficam desse tamanho Sim, diante eu do dia a dia sei o que você daquelas tá falando. crianças. Tá? Eu sinto isso todas as vezes que eu tô com o Noah na clínica. É isso. Aquele sorrisinho daquelas crianças, quando eles olham pra gente, Sim. sorrir, Só gente, faz isso é bem. maravilhoso. A gente acha que a gente tá ajudando eles, mas é uma lição de vida. gente, Eles é que mais Nós nos ajudam. somos. Pode contar com a nossa ajuda, pode contar com a minha ajuda. Isso aí. Vou levar o Instituto Alice para muitas pessoas que eu conheço e, se Deus quiser, eu vou conseguir contribuir para que vocês continuem cada vez mais com esse projeto Se maravilhoso Deus e que construam um prédio atendo milhões de Amém. crianças. 3 Amém. andares. É isso. Então, gente, um abraço. Muito Fiquem com obrigada. Deus e até a próxima. Até a Viu? próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Gente, a gente fala muito.